Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 58 ao capítulo 60, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 58. Falsa adoração. Ele diz assim: gritem alto, com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo de Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, porque não prestam atenção. Nós nos humilhamos com severidade, tu nem reparas? Vou lhe dizer o porquê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprimem os seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês me humilham ao cumprir os rituais, curvando a cabeça como um junco ao vento, vestem de pano de saco, cobrem-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que isso agrada ao Senhor? Não sou eu que estou dizendo. É o profeta Isaías, capítulo 58. E ele continua: esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas, reparta o seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam, não se esconda dos que carecem de ajuda, então a sua luz virá como amanhecer, e as suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês chamarão, clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou eu, ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará mais clara que o sol do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente. Ele dará água quando tiverem sede. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparador de muros, restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como um dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem do sábado e falem dele com prazer como um dia santo do Senhor. Honre o sábado com tudo que fizerem nesse dia e não sinta seus desejos, nem fale coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e os sustentarei com a propriedade que prometi aos seus antepassados. Jacó, eu, o Senhor, o falei. E aí, o 59 diz assim: advertência sobre o pecado. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seus ouvidos é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e não os ouvirá.
Suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos imundos pelo pecado. Os seus lábios estão cheios de mentira, sua boca transborda corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldade e dão à luz ao pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quer comer seus ovos? Morrerá. Quem neles pisar, fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa, e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo que fazem é cheio de pecado, e a violência é a sua marca. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em obter o homicídio. Pensam somente em pecar. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz, não entende o que significa ser justo, traçam caminhos torturosos, e quem segue não sabe o que é paz, não há retidão em seu meio, não sabem viver de modo justo. Procuram a luz, mas só encontram trevas. Procuram claridade e só andam na escuridão. Mesmo no meio de um claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos somos como mortos. Rugimos como urso, gememos como pomba. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunhamos contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores, sabemos que nós nos rebelamos e negamos ao Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que o negamos. Negamos ao Senhor e demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada um as nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pela rua e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então, ele mesmo interviu para salvá-los. Com o seu braço forte, sua justiça susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs à cabeça o capacete da salvação. Olha só, né? O capacete da salvação não é somente lá em Efésios que fala sobre as armaduras de Deus e o capacete da salvação. Isaías já profetizou o capacete da salvação. Cobriu com túnica da vingança e envolveu-se com um manto de zelo. Ele retribuirá seus inimigos pelo mal que fizeram. A sua fúria cairá sobre os seus adversários e até os confins da terra lhes dará castigo merecido. Pois ele virá como uma forte correnteza, impelido pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar Israel e aquele que se afastar dos seus pecados, diz o Senhor. E é esta minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito não os deixará, nem estas palavras lhes dei. Estarão em meus lábios, nos lábios dos meus filhos e nos lábios dos seus descendentes. Para sempre eu, Senhor, falei. Que coisa extraordinária, não é? E o 60 é a futura glória de Jerusalém. Ele diz assim: levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para com
para que todos a vejam. Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz e os reis verão o seu resplendor. Seus filhos vêm de terra distante, suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e o seu coração vibrará de alegria. Essa profecia é recorrente, né? A respeito da vinda dos 4 cantos da terra, dos filhos de Sião, né? E ele fala o seguinte: entregarão a vocês os rebanhos de Quedar e trarão para os seus altares carneiros nebaiotes. Aceitarei suas ofertas e tornarei meu templo ainda mais glorioso. O que vejo voando nas nuvens para Israel como pombas para o seu ninho são navios dos confins da terra, de nações que confiam em mim. À frente vêm grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel. Quem vem de lugares distantes com a sua prata e o seu ouro, eles honrarão o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois eles encheu de esplendor. Estrangeiros virão para reconstruir sua cidade, seus reis a servirão. Pois, ainda que eu tenha destruído em minha ira, por causa da minha graça terei misericórdia de você. Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber riquezas de muitas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiro num desfile de vitória, pois as nações que não os servirem serão destruída, e a glória do Líbano será sua, os bosques de cipreste abertos e pinheiros. Ela adornará meu santuário, meu templo será glorioso, e os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que desprezaram beijarão seus pés, eles a chamarão cidade do Senhor, e Sião, o Santo de Israel. Antes que você era desprezada e odiada, ninguém sequer passava por você, mas agora eu a tornarei majestosa para sempre, e uma alegria para todas as gerações. Que coisa maravilhosa, não é? Trocarei o seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze, e as suas pedras por ferro, e a paz será o seu líder e a justiça o seu governante. A violência desaparecerá da sua terra, e a desolação e a destruição da guerra chegará ao fim. A salvação rodeará os muros de uma cidade. Que coisa mais linda, pois o Senhor será a sua luz eterna. Está no versículo 20, seu sol nunca se porá e sua lua nunca deixará de brilhar, né? O próprio Deus. E aí ele diz, a menor família se tornará 1000 pessoas, e o grupo mais minucioso, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.